Bem-vindas ao episódio de estreia do nosso podcast Reimpulsa, um espaço que nasce do nosso desejo de acolher, inspirar e impulsionar mulheres que estão se reencontrando após a maternidade. Tudo aqui foi pensado nos mínimos detalhes e a gente não podia deixar de trazer a nossa essência maravilhosa do Impulsa. Que desde o nosso primeiro encontro, a gente teve essa velhinha para nos impulsionar. E agora a gente não podia deixar de colocar ela também no nosso podcast. E agora com o nosso cheirinho, né? Gente, impossível não mencionar o cheiro. Mas vamos lá, bora começar a nos apresentar. Afinal, somos 3 Julianas, senão a gente vai confundir as mulheres que estão nos ouvindo. Vamos começar com você, Juju. Afinal, esse impulso, esse movimento veio através de você. Foi onde a nossa conexão surgiu, mas depois a gente fala mais sobre isso. Então, eu quero começar com 2 perguntinhas. Conta pra gente quem era você antes da maternidade e quem você está se tornando depois dela. Que honra começar essa reflexão aqui, que responsabilidade também. Bom, prazer, eu sou Ju Rolim, aqui somos 3 Jus, então temos que falar sempre os sobrenomes. Eu gosto de me apresentar falando que eu me expresso através dos projetos que eu coloco no mundo, tanto das minhas marcas quanto do meu principal projetinho, que é o meu filho, o Gustavo. Eu acho que a maternidade é uma grande oportunidade para a gente se transformar e conhecer outras camadas de nós mesmas. Antes da maternidade, eu brinco que eu estava numa fase que eu sentia que eu estava plena, naquela maturidade dos 30 e poucos anos, que eu tinha acabado de fazer uma transição, encerrando uma marca que eu tinha e começando a trabalhar com consultoria, muito próxima e ao propósito que eu entendia que fazia sentido naquele momento, estava bem com o meu corpo, estava bem com os meus relacionamentos, estávamos preparados ali para receber um serzinho em nossas vidas. E eu falo que desde a gestação a gente já começa a se transformar, porque eu sempre tive muita vontade de viver a maternidade, viver a gravidez. Eu acho lindo mulher grávida, eu sempre tive um sonho de fazer fotos grávidas no pôr do sol e tudo mais. E eu fiquei grávida, eu passei muito mal nos primeiros meses. Me senti pra baixo mesmo, então foi quase que eu falava, nossa, parece que eu tô em depressão, assim, sabe? Eu falava, gente, que loucura, que era pra eu estar feliz, mas ao mesmo tempo eu tava, assim, jogada na cama. E aí, quando eu melhorei, veio a pandemia. E então foi um momento ali também de estar em casa, de não conseguir curtir aquilo ali com minhas amigas, com a família, enfim, viver aquilo. E como eu tinha acabado de passar por uma transição profissional, também foi um baque, porque a pandemia eu acho que foi um baque para todo mundo, né, em termos de profissional. E para mim, eu estava me redescobrindo ali já numa profissão e tentando de novo como é que eu vou atender agora no online. Então, assim, o período da gestação já veio me mostrando que algumas coisas seriam transformadas. Mas, quando eu achei que, de novo, estava tudo ali entrando no jeito, faltava 2 meses ainda pro Gustavo chegar, o trabalho ali adaptado, ele nasceu prematuro, um grande susto. E eu vi minha vida ali virando de cabeça para baixo em uma madrugada. E eu fiquei 20 dias ali na UTI, no hospital com ele. E quando eu cheguei em casa, gente, me bateu aquela sensação de... E agora? Agora a minha vida mudou totalmente. Eu tava me sentindo... Eu não era mais sozinha, eu tinha um serzinho que dependia de mim. E eu amo a liberdade, amo meus momentos livres, como a Ju até falou, né? Como uma boa sagitariana. Exatamente. E aí eu olhava, eu lembro eu olhando a aquarela do quarto do meu filho assim, pensando, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? E aí que eu falo que o tempo é rei, né? O tempo é rei. Hoje o Gustavo tá quase completando 5 anos. E de lá pra cá eu vejo que eu tenho me tornado muito mais gentil comigo. Com as minhas escolhas. Eu tive essa oportunidade de ver através dos olhos dele, né? Aquela Ju que também foi criança um dia e não tinha tantos medos, tantas angústias, tantas inseguranças mesmo, né? Que a gente vem
criando aí ao longo da vida. E tentando olhar com mais empatia para essa mulher que a gente se torna, para as nossas, né, inseguranças mesmo que vêm com a maternidade, com as culpas e tudo. Mas hoje eu vejo que eu tenho conseguido equilibrar os pratinhos, mas muito buscando olhar para mim, para as minhas prioridades e tentando ajustar ali a rota, sabe? Então, eu acho que a Ju, pós-maternidade, né, que você pergunta, ela tá muito mais alinhada com quem ela deseja ser, né? Porque eu acho que a gente vai estar sempre, né, mudando. Mas, assim, a maternidade me mostrou que existem muitas camadas e que bonito que é descobri-las, né? Ju, é muito lindo ver a mulher que você se torna, não só a que você se torna, mas a pessoa que você vem se tornando, né? Afinal, é um processo de transformação contínuo e eterno. E por falar nesse processo, eu conheço bem e eu faço questão que todas conhecem um pouquinho dela. Ju Arges, conta pra gente a sua jornada até aqui. Ouvindo a Ju, o que me passa na cabeça é que não tem uma resposta final, não tem uma resposta definitiva, nem do que eu era e nem do que eu me tornei após a maternidade. Eu gosto de falar que eu continuo em construção e acredito que a gente vai estar assim até a gente partir dessa existência. Mas com certeza eu consigo ver diferenças, né, na mulher, na Juliana, mulher antes de se tornar mãe e pós a chegada da Maitê, a grande transformação da minha vida. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa corajosa. Vocês vão aí, ao longo dos episódios, conseguirem ter mais noção, né, de todas as mudanças que eu tive de rota ao repertório extenso que eu tenho aí das minhas vivências. Mas coragem nunca me faltou. Então, eu vejo que é algo que continua presente na minha vida, mas eu acho que a chegada da Maitê e a minha vivência com a maternidade, ela me trouxe mais presença e eu acho que mais um pacto de verdade comigo mesma, no sentido de ouvir mais a Juliana e esquecer mais do mundo externo. Eu acho que eu tentei durante muito tempo realizar sonhos que depois eu entendi que não eram meus. Válidos, porque me trouxeram até aqui, me fizeram crescer, me fizeram ser quem eu sou hoje. Mas eu falo que a Maitê e todas as crianças, né, elas trazem para a gente uma noção muito tangível do tempo, o quanto que o tempo está passando. De repente é um bebezinho. Aliás, antes, né, na barriga, você vai vendo ali, mês a mês, a transformação. De repente é um bebezinho, de repente está falando, de repente está andando, de repente não quer mais mamãe. E aí isso me fez entender que a gente não pode perder tempo, porque essa trajetória, essa existência, ela tem um tempo definido. E o não perder tempo não perder tempo com as vozes externas, não perder tempo com as expectativas externas, ser verdadeira com aquilo que pulsa aqui dentro, com aquilo que fala com a nossa verdade. Vale chorar, gente. Vale chorar. Chorar está liberado. Então, a maternidade me trouxe essa presença e esse pacto de verdade comigo. Assim, não tenho tempo a perder para agradar terceiros. Eu preciso ser verdadeira comigo, porque é assim que eu quero que a minha filha seja com ela. Que ela corra atrás dos sonhos, que ela seja cada vez mais autêntica, que ela não tenha medo de ser quem ela veio ser nesse mundão. Então, e o antes, né? Antes da maternidade, eu acho que sempre teve muita coragem, mas faltava essa presença. Que eu acho que, na verdade, ela vem com a maturidade que a maternidade também nos traz, né? A presença e a certeza de ser você. Eu sei quem eu sou. Ainda em construção, com certeza eu vou me reconstruir várias vezes, mas da nossa essência, daquilo que realmente está pulsando aqui dentro. E não à toa, eu acho que a gente está aqui hoje realizando um sonho e o propósito mesmo de trabalhar com coisas que façam sentido para a gente, mas também que possam fazer sentido e transformar outras vidas, outras mulheres, de uma experiência que foi tão e é tão marcante para a gente e será para a Juju também, com toda certeza. Sim. E Ju, isso que você falou, né? A gente está nessa trajetória porque
Quando você fala de tempo, a gente, né? Eu tô com um filho de 4 anos e meio, você com a TT de 2, então a gente tem uma diferença. E a gente estava conversando aqui antes, né? Falando tanto que até a percepção de quem somos, né? Assim, quem nos tornamos, muda de um filho com 2 anos para um filho de 4, para um filho de 6, para um adolescente e até mesmo para um, né, depois mais velho. Então, é bonito trazer, assim, o quanto que as transformações das mulheres, né, quando a gente fala dessas camadas que a gente tem, elas vão ser eternas, porque os filhos trazem isso pra gente. Mas, hoje eu também queria trazer aqui, apresentar, né, outra Ju, a Ju Tolentino, que ela não é mãe, mas ela tem um propósito muito grande, tá aqui, não só por ser minha grande parceira no Impulsa, que a gente ainda vai falar desse projeto, mas porque ela representa um olhar muito fundamental para nós, mulheres mães, que é o olhar de quem está de fora e enxerga até mais do que nós mesmas as nossas belezas e potências, né, Juju? Eu costumo dizer que ela é definitivamente meu HD externo. Literalmente. Ela me faz lembrar, toda vez que eu esqueço, de cada detalhe, de cada partezinha que é essencial ser lembrada nessa trajetória. Eu acho que eu já fui apresentada, gente. Não, Mas Ju. brincadeiras à parte, muitas devem estar se perguntando, né, gente, mas o que essa terceira Ju, que ainda não é mãe, está fazendo aí nesse projeto Te Vejo Além da Maternidade? E é muito sobre isso, porque o meu olhar, ele vem muito para somar, né, e relembrar que antes de vocês serem mães, vocês são mulheres. E muitas vezes, no maternar, em momentos onde está tudo muito confuso, latente, né, de tantas coisas que só vocês sabem o que eu sempre gosto de trazer, e agora fazendo o nosso merchan, é muito mais fácil ler o Reimpulsa quem está de fora do que quem está dentro da caneca, né? Então, o meu olhar, ele vem muito trazendo exatamente isso, de resgatar a mulher que vocês são, além da maternidade. E agora, contando um pouquinho de mim, né? Muito prazer, novamente, Ju Tolentino. Um momento muito marcante que eu tive na minha vida de transformação, porque a transformação, ela é para todo mundo que está nessa vida, né? Não só para as mães. Então, e ele é eterno. E, para mim, um momento que foi muito marcante foi quando eu trabalhava como carteira assinada. E eu não tenho esse perfil de trabalhar como carteira assinada. Só que eu precisei passar por isso para descobrir o que eu vim fazer. Qual era a minha trajetória? E eu só consegui entender quando eu adoeci. Quando o meu corpo gritou. E eu sempre fui uma pessoa de muita busca, né? Vocês me conhecem, vocês sabem. Mas eu esperei chegar no extremo para realmente entender, tipo, não, tem alguma coisa muito errada aqui. E aí eu tive que parar, olhar para dentro, me reconectar num momento super turbulento, pedir demissão. Estava num relacionamento que não tinha nada a ver comigo. Comecei a perguntar para as minhas amigas mesmo mais próximas o que elas me achavam boa, assim, de habilidades minhas, que nem isso eu estava mais sabendo, de tão desconexa que eu estava de mim. E aí eu fui me reconectando aos poucos. E esse processo, assim, dessa reconexão para estar aqui hoje, foram quase 3 anos. E aí eu entrei para fazer uma formação de análise comportamental mesmo, para entender minhas habilidades. E assim foi indo, né? A transformação, ela continua. Mas esse foi um ponto-chave muito marcante na minha trajetória, inclusive profissional, como mulher, de me reconectar com o que pulsa aqui dentro, com habilidades natas que eu tinha, inclusive, para apoiar muitas amigas que estavam ali ao meu redor, que eu sempre fui muito buscada e procurada porque eu tenho uma habilidade de escuta mesmo, muito ativa, muito presente, muito empática, e eu fui entendendo isso, né? Então, assim, foi uma baita de uma transformação e um medo, por mais que ele faça parte, e ele faz, inclusive, de estar aqui falando, é tudo uma novidade, ele nunca me paralisou. Eu sempre fui de abraçar muito as oportunidades, mesmo não sabendo, a gente aprende no meio do caminho e vai melhorando. Então, essa é um pouquinho da minha história que eu queria trazer de um ponto muito marcante, assim, sabe? De
transição mesmo profissional. E é legal a gente falar dessa parte de conexão, né? De momentos importantes, que eu acho que são esses momentos que fazem a gente voltar para dentro, né? E uma coisa que a Ju fala muito, Ju Tolentino, que a gente sempre tem que falar, é que a gente precisa ser antes de fazer, né? Que é esse olhar para dentro da gente, a gente saber muito bem o que a gente quer, né? Onde a gente quer chegar, o que a gente quer ser naquele momento. A gente brinca muito, né? Que hoje em dia as pessoas falam muito de propósito, né? Ah, qual que é o seu propósito? E a gente não acredita que exista um propósito, né? Existem propósitos e em tempos distintos também, né? Da nossa vida. E agora, nesse momento, eu sinto que o que eu tenho buscado e o que eu tenho me impulsionado é diferente da Juliana ali antes de ser mãe, que eu achava também que eu estava ali né, na minha trajetória diante de um propósito que naquele momento fazia sentido, que talvez agora não mais, e tá tudo certo. E aí, falando em conexões, foi assim que surgiu, né? Agora que a gente já contou um pouquinho da nossa história, vamos contar um pouquinho do Reimpulsa, né? E de como que começou tudo isso. Mas a gente não pode começar a falar do Reimpulsa. É isso que eu ia falar, antes da gente falar do Reimpulsa. Do Impulsa. Falar do Impulsa, né? Exatamente. E que começou através de você. Sim. Mas o movimento veio através de você, dessa conexão. Que é isso, né? Eu acho que quando a gente também começa a entender mais as nossas essências e das nossas vontades, a gente busca conectar com pessoas que estão alinhadas a isso. E foi assim que a gente se conectou, né, Ju? A gente Reconectar. se reconectar. São reconexões. Aqui também. é tudo reconexão da adolescência. Da adolescência. E vocês até diante disso, né? E viva as conexões e reconexões dessa vida, né? Eu acho que isso é o que tem de mais lindo. É isso que é a beleza mesmo, né? E eu e a Ju, a gente começou esse movimento do Impulsa a partir desse olhar que a gente tem tido, né? De que muitas mulheres têm buscado se colocar no mundo, né? E aí a gente foca, assim, no profissional aqui, quando a gente fala do Impulsa, mas a gente não consegue separar ali, né, o CNPJ do CPF, assim, né? E, então, assim, a gente vê como que é importante a gente ter esse olhar interno, a gente ter esse olhar para os nossos valores, para a nossa história, para onde a gente quer chegar. E entender o que pulsa dentro da gente, né? Pra gente traçar caminhos com mais verdade, que conectem mais com a nossa essência, né? E isso até trazendo para a maternidade, eu vejo que fica mais, como você falou, latente na gente, essa vontade de estar num lugar que faça sentido, né? Porque foi exatamente na nossa vivência isso que aí surgiu através do seu olhar, que eu vou te passar a bola para você poder contar um pouquinho, que mais do que esse olhar interno, uma inquietação e um incômodo gigantesco de perceber ali o que você percebeu, que você vai contar um pouquinho para a gente. Assim, trazendo, né, dividindo com vocês, e até reforçando o que foi o Impulsa, para depois a gente trazer o Reimpulsa. Eu gosto de falar que a minha maternidade, porque eu acho que maternidade, por mais que a gente encontre lugares comuns, assim, ela é muito individual, eu falo que eu passei o primeiro ano da minha filha vivendo numa caverna. Eu estava trabalhando, eu estava produzindo, eu estava maternando, mas é como se não existisse nada além da minha filha ali. Eu e ela numa caverninha, isso num lugar muito interno. Então, não tinha olhar para o mundo e muito menos olhar para mim mesma. Eu não conseguia me dar o direito de fazer nada que não fosse estar com ela. E eu lembro, assim, coisas pequenas, né? Da Ju Tolentino falando assim, tô passando na sua casa pra gente ir para uma yoga. E eu, não vou dar conta, porque tem isso, ela tem que fazer aquilo. Só desce. Ela falou, desce. E eu fui fazer yoga e comecei a chorar, porque era o primeiro momento que eu estava tendo comigo mesma, depois de 8, 9 meses vivendo dentro de casa, dentro da caverna. E o Impulsa veio nesse lugar também. Ela falou, olha, estou fazendo, junto com a Ju Rolim, uma vivência, um projeto super legal para mulheres. Na verdade, eu acho que ele teve até presença de homens também, mas muito num lugar de reconexão. E, assim, você não tem opção. Você vai
você vai. E aí a cabeça já começou, não vou porque a soneca, porque isso, não vai dar tempo. Ela falou, Juliana, se vira. E que acaba sendo também uma fuga, né? Porque, assim, o olhar para dentro, ele exige coragem. Exato. E quando a gente não faz vista grossa, vem muita coisa, né? Então, acaba o externo gritando até para ser uma fuguinha ali também, né? Exatamente. E aí ela, mais uma vez, como essa pessoa que eu também acho, né, importante reforçar as duas, né? Eu falei muito, a gente estava falando disso aqui nos bastidores, a importância de pessoas que nos puxam para frente, né? Que nos impulsionam. A gente fala o tempo todo sobre pulsar, né? Pulso, para mim, é vida. Então, pessoas que trazem vida, que te tiram e falam, você vai fazer porque eu sei que isso vai te fazer bem, o quanto que isso é precioso. E o Impulsa foi assim, fui convidada, tentei fugir de todas as formas, não vou conseguir, não vai dar, Não vai dar, conseguiu. eu tô passando na sua casa, vou com você e pronto, você vai estar lá. Estava passando por mais uma fase desafiadora na minha vida, que é uma separação com uma criança pequena. Resumo, foi maravilhoso. Foi um momento ali que eu acho que foi uma virada de chave, onde eu comecei a sair da caverna. Comecei a falar, opa, existe mundo fora daqui, tem luz, tem eu. Olhei no espelho, me fizeram olhar no espelho, me fizeram olhar para mim mesma, o que foi muito precioso. Mas, para a gente já ir para o caminho do Reimpulsa, o que me chamou a atenção, além de toda essa... provocação de olhar para dentro, eu fiquei incomodada também com... ao perceber, e isso foi na primeira dinâmica, predominantemente eram mulheres, mães, e a gente tinha que se apresentar. O primeiro momento era a apresentação. E todas as mulheres que eram mães, ao se apresentarem... Que eram, tipo, 95% das mulheres que estavam, né? 95%. Elas falavam, meu nome é fulana... E eu sou mãe do ciclano. Então, meu nome é Juliana e eu sou mãe da Maitê. Meu nome é Mariana, eu sou mãe do João. E aquilo ali foi me deixando incomodada, do tipo assim, mas espera aí. Quem é você, né? Quem é você? que legal e que lindo, né? Somos aqui super honradas em sermos mães dos nossos filhos, mas... Além disso, né, a gente estava ali para se olhar e aquilo ali me deixou muito incomodada ao ponto de quando as meninas foram me pedir feedback a respeito da vivência, eu falei tudo que eu tinha achado, o quanto tinha sido precioso para mim, mas que existia um público que estava carente, que precisava ser trabalhado, que eram as mães. Como a gente se perde nesse processo. Como a gente acaba cumprindo um papel unicamente de mãe e esquece da mulher, e esquece do indivíduo, e esquece do todo o resto. E olha que eu estava nesse lugar, né? Eu estava nessa caverna e consegui olhar para aquilo ali falando, não, a gente precisa... Na verdade, eu não estava ainda me convidando para o projeto, eu estava dando sugestão para ela. Não, foi no momento dela dar uma sugestão. Pronto, né, Ju? A gente já falou, pronto, foi. Porque eu, na hora, me identifiquei 100% com a Ju. E não era algo que a gente tinha trago justamente porque Ju Tolentino ainda não é mãe e a gente não tinha olhado por esse viés, né? Mas quando a Ju Ars trouxe isso, eu falei, faz todo sentido, porque eu também me conectava muito com esse lugar dessa transformação, de se perder ali de certa forma. E, assim, com trocas de milhões de amigas, né? Eu tenho muitos grupos de mães, eu também sou uma pessoa muito aberta a conversas e acho que uma das coisas também que a maternidade me trouxe foi esse lugar de não ter medo de colocar as vulnerabilidades na mesa. Então, assim, eu acho que eu tive muitas trocas valiosas ali com muitas amigas mães e acho que, assim, 100% delas se transformaram em algum âmbito na vida, seja profissional, seja de se olhar no espelho e falar, nossa, essa roupa aqui não me veste mais. Não pelo corpo que não serve, mas porque não é mais... Não me representa, não representa mais essa mulher que você se tornou. E aí a gente começou a pensar de, poxa, realmente a gente precisa desse reimpulso, né, na vida. Depois da maternidade. E o nome surgiu através daí, né? Que, inclusive, a Ju trouxe muito, peraí...
Exato. E pegando até uma deixa do que você falou, Ju, me veio aqui uma frase que, na verdade, eu nem sei de quem é, para ser bem honesta, mas só se encontra quem se perde, né? Só se acha quem se perde, né? Então, acho que você falando que 100% das mães acabam se perdendo nesse processo. Friso, mais uma vez, que é um processo muito individual, mas que é um lugar muito comum. A gente acaba ouvindo isso, eu não sei quem eu sou, eu não sei mais o que eu gosto, eu não sei mais como me vestir, porque é uma nova versão, né? É uma nova versão de nós mesmos. E eu ouso a dizer que essa nova versão ela é muito mais potente, porque, assim, gente, quem é capaz de colocar uma vida nesse mundo é capaz de fazer qualquer coisa. E isso, para mim, é um superpoder. E eu falo de um lugar que, sim, tenho desejo de ser mãe. E muitas vezes vocês se esquecem disso. Vocês são mães, vocês são potência pura, sabe? Vocês criaram uma vida. Vocês são capazes de fazer qualquer coisa. Então, se em algum momento vocês aí que estão escutando a gente, se quer duvidar, um segundo que seja, pode parar. Vocês são sério mesmo. Gerou um ser dentro da gente, né? E aí, até legal de falar também do Reimpulsa, que a gente, até voltando ali no Impulsa, quando a Ju falou que as pessoas hoje em dia têm buscado manuais prontos para ser isso, ser aquilo, né? A gente tá cheia de pessoas ditando regras aí de como que as pessoas devem se posicionar, devem ser para ter sucesso, para ter isso, aquilo. E a gente entende que não é isso que faz a diferença, mas sim quem a gente é e como que a gente consegue mostrar a nossa essência. E aí o Reimpulsa também vem nesse lugar, porque a maternidade é outro lugar que, assim, tá cheio de gente ditando regras de como fazer isso, fazer aquilo com o filho. Tem que amamentar, não tem que amamentar, tem que dar chupeta, não tem que dar chupeta. Se você é mãe que volta a trabalhar, você é isso. Se você é mãe que não vai trabalhar, vai ser aquilo. E a gente falou, opa, peraí, a gente quer silenciar essas vozes de ditar regras e quer olhar para a mulher. Então, para fazer esse adendo aqui, que é muito importante, Perfeito, o Reimpulsa, Ju. ele não vem para falar de maternidade. Ele vem para falar da mulher, né? Exatamente. Da mãe. É para mães, Isso. mas o nosso tópico aqui, maternidade, ele é secundário, né? É pra gente Ele falar... é o coadjuvante aqui, Coadjuvante. mas quem que é essa mulher que tá por trás? E a gente também não quer ditar nenhuma regra. A gente quer Aqui ser é um de canal. mulher para mulher, né, gente? E a gente pensou no podcast, né? Até entrando aqui para as nossas expectativas do podcast, já que esse é nosso episódio de estreia. De apresentação também, né? Exato. Eu acho que... Eu queria ouvir de vocês, mas assim, dentro da minha expectativa aqui, eu acho que quando a gente trouxe esse Reimpulsa para a nossa mesa, né? Que ainda veio muitas trocas, a gente pensou num primeiro formato, o podcast, né, para trazer essas trocas, né, para trazer aqui pessoas convidadas, amigas, pessoas que nos inspiram, pessoas que a gente admira, para mostrar que são diversas realidades, são diversos pensamentos, são diversas histórias, mas que uma coisa que a gente tem em comum é a vontade de evoluir, de se transformar e de se conectar com outras verdades, né? E nada melhor, né, do que escutar histórias reais de mulheres reais para se reimpulsionar, né, para se motivar, para se conectar. Para mim, é a melhor ferramenta e jeito de se inspirar e conectar é escutando outras histórias, o que traz até um sentimento de, caramba, não tô sozinha, né? De Então, pertença, né? E eu acho que para colocar ainda mais um detalhezinho, assim, se vocês me permitem até falar de uma maneira bem literal, assim, para legalizar o direito da gente falar da maternidade, sim, mas de um lugar da mulher de uma forma real, de uma forma não só para o olhar do filho, para as boas práticas da mãe, o que é ser uma boa mãe, mas o que a gente sente nesse processo, né? Muitas vezes ele é solitário, parece que a gente está ali cheio de informação, a gente já vê várias mulheres falando sobre maternidade, grupos que se juntam para falar exatamente o que a Ju falou, como fazer com o filho
quando tá nessa experiência. Mas e você? O que você está sentindo? Você está sentindo cansaço? Você está sentindo desespero? Você está se sentindo perdida? Você está sentindo arrependimento? Porque todos esses sentimentos, eles passam pela gente e tá tudo bem, né? Isso não faz a gente ser menor, menos mãe, porque é um processo transformador e eu acho que todo sentimento é bem-vindo. Então, eu ousaria falar que é legalizar a gente falar desse lugar de transformação com tudo que ele traz. E, Jus, e aquela frase que nasce uma mãe, nasce uma culpa junto? Então, eu ia até trazer isso. E não só quando a Ju fala do processo de solidão, que eu acho que é isso. Eu sou uma pessoa que tenho muitas amigas e tive muitos grupos ali de maternidade para trocar, e que é maravilhoso, porque é isso que a gente fala da rede de apoio. A gente aqui também quer ser, né, uma espécie de rede de apoio para vocês que estão aqui acompanhando, nos ouvindo. Afinal, a nossa rede de apoio é o nosso lado mais forte, né, gente? Exato. Mas eu acho que ele também é um processo de solidão, porque é o momento de você se voltar para dentro. Uma época que eu tive o Gustavo, né? Foi muito repentino, assim, por causa né, eu tive um parto do descolamento de placenta, então foi muito rápido. E eu lembro que eu cheguei na sala de espera, assim, depois do parto, eu tava sem meu filho, que ele foi pra UTI, e eu lembro que eu olhei pra minha mãe, olhava pra minha barriga e falava: mãe, cadê o Gustavo? Não tem mais bebê aqui. E a gente fica um tempo Vazio, ali com aquele né? vazio, A gente, né? como você falou, a gente tá A acompanhada. gente tá acompanhada e de repente mas a gente fica vazia, vazio. Então, eu acho que é normal a gente sentir esse vazio logo Sim. depois que o ser que você, né, criou ali dentro sai de você. E aí, por isso que eu falo que eu acho que das mais importantes etapas do que a gente se transforma pós-maternidade é a gente se permitir entrar nesse vazio e se preencher de nós mesmas. Exato. Porque ele foi um momento que a gente doou essa parte da gente pro outro e agora a gente precisa voltar pra gente. Ô, Juju, me fez lembrar também algo que eu já compartilhei com vocês em outro momento, que é também essa transformação de quando você tá gerando e você tá ali, né, com o bebê na barriga, toda a atenção vai pra Pô, eu ia você. falar isso agora, inclusive. né? Aham. Eu também. Inclusive, ouvindo de você isso, Porque né? foi muito marcante isso que você me pra falou, mim. me marcou muito. Foi muito marcante. Eu contei pras meninas, vou contar rapidinho aqui pra vocês. Eu tava grávida, então eu tive a Maitê, e 6 meses depois minha irmã teve a minha sobrinha. Então, quando eu tinha 6 meses pós-parida, eu fui assistir ao parto dela, que foi uma cesárea, naquela clarebóia e tudo. E eu pude ver de maneira tangível a mudança, a transição, que foi... A gente estava, né, a partir do momento que ela estava indo ali ser cortada pela cesárea, estava todo mundo olhando para ela, jogando toda a atenção, vai dar certo, estamos aqui com você. A partir do momento que minha sobrinha saiu e foi entregue para o médico, todo mundo, virou e só olhou para o bebê. Ela parou de ser importante, de ser protagonista, né? De ser, eu acho que muitas vezes até santificada, né? A mãe que está gerando tem esse lugar de e de repente ela tava lá vazia, sem ela, e todo mundo olhando só para a criança. E ninguém fala muito disso, que é um processo de dor, porque a gente realmente foi muito bem explicado e traduzido aqui pela Ju. A gente tem um espaço que ficou vazio, a barriga, inclusive, está vazia, né, Ju? E a gente tem que aprender a se preencher de nós mesmas. Eu acho que foi perfeita a sua E aí eu acho a importância da gente se permitir também preencher de nós mesmas, porque aí a Ju perguntou da culpa, eu acho que vem muito esse lugar da culpa de que às vezes a gente não se permite ter mais os momentos que nos fazem bem, porque agora você se tornou mãe, então você tem que se dedicar ao seu filho, né? Obviamente a gente vai se dedicar ao nosso filho, a gente vai cuidar dele, mas outra frase que também que vem muito na nossa segunda vivência agora do Impulsa e também que eu acho uma analogia perfeita, que é aquela, né? Primeiro a gente tem que colocar a máscara de oxigênio na gente para conseguir colocar no outro.
E eu acho que às vezes a gente se esquece disso da maternidade justamente porque, não, mas eu não posso, o que o outro vai achar? Não, mas não é nem só pelo que o outro vai achar, porque você já tá automaticamente se culpando. Então, se você não tá dando conta de amamentar, você culpa porque eu não tô dando conta de amamentar e todo mundo fala que a amamentação é o principal. Não, mas eu não tô conseguindo voltar a trabalhar. Mas a outra pessoa que teve o filho junto comigo já tá lá realizando e voltando a trabalhar com tudo. Meu corpo não voltou, mas a outra já tá conseguindo. E a gente vive nessa eterna comparação, fora toda a culpa ali por causa desses manuais de maternidade perfeita e de que, querendo ou não, até mesmo a nossa própria rede de apoio, com certeza, às vezes traz um olhar da maternidade, porque é isso que você falou, talvez as gerações anteriores à nossa têm um olhar para a maternidade diferente do que hoje em dia a gente tem construído, né? Então, a gente se permitia, às vezes, ali entender o que nos faz bem, e às vezes, igual você falou, o yoga, né, que seja descer ali e cuidar, fazer às vezes fazer uma massagem, unha, exato, né? fazer uma unha. Eu acho que esse fato não, essa história que eu contei, né, dividir aqui sobre o nascimento da minha sobrinha e como isso bateu, me faz muito refletir. Eu acho que a gente também já falou isso sobre quem cuida de quem cuida, né? A gente, ao sair ali, colocar a criança no mundo, a gente parece que, ao virar mãe, existe um olhar de que a gente agora só pode cuidar e não ser cuidada. Então, o quanto que é importante a gente se cuidar, se conhecer nesse processo, e quanto também que eu acho que outras pessoas ajudando a cuidar da gente, né? Quando a gente fala dessa rede de apoio, dessa comunidade, dessa força mesmo, de uma mãe, uma amiga pegar uma na mão da outra, é um cuidado, né? É um cuidado necessário, muito Total, necessário. Juju. E assim, a gente só dá aquilo que a gente tem, né? E eu venho com esse olhar provocativo, que muitas vezes é uma linha muito tênue, assim, o filho, ele é, sim, uma das prioridades, mas ele não é a prioridade. Ele não pode ser a prioridade, porque se ele é a prioridade, você não passa a ser a sua prioridade. E se você não for a sua prioridade, como é que ele vai ser uma das suas prioridades? Entende? Então, é uma linha muito tênue. Não é que ele não vai ser, ele é também, sim, mas você é a sua principal prioridade. E se você não cuida de você, como é que você vai cuidar dele? Né? Então, assim, ele não é a sua vida, ele faz parte da sua vida. É uma diferença sutil e que muitas vezes ela é distorcida e muito comum, porque em todo esse processo de mudanças e transformações, que mais uma vez só quem passa sabe, né? Acaba se perdendo, né? E acaba essa desconexão ela vindo. E não à toa a gente vê tantas mulheres indo para esse mesmo lugar e compartilhando desse mesmo sentimento. Total. Sim. Total. E eu acho que o Reimpulsa vem para isso, né? Para ser esse lugar de fala, esse lugar de troca, porque de acolhimento e de olhar para nós, mulheres, que temos aí todas essas questões para serem trabalhadas e reimpulsionadas, né? E, assim, colocando no meu lugar de fala, eu fui uma pessoa que, como eu falei no início aqui, eu acredito que eu me expresso através daquilo que eu coloco no mundo. Então, assim, os meus projetos, isso tudo sempre foi algo que me moveu muito. E aí, quando eu ganhei o GU, eu, né, trabalho autônoma, sozinha, eu não consegui dar conta. Eu trabalho com criatividade, minha cabeça não estava nesse lugar. Sem funcionar, né? Não funcionava. Eu achava que nunca mais ia voltar a funcionar. Mal sabia que ela ia voltar muito mil vezes melhor. Mas até entender esse processo, talvez se eu tivesse ali, como eu falei, eu tive muitos companheiros podcasters aí para me ajudar em diversos momentos, até de impulsionar como empreendedores, até na parte de maternidade mesmo, né? Mas nesse lugar de, peraí, você, mãe, mulher, como que a gente pode ir preenchendo esse vazio? Como que você pode ir se redescobrindo? Como que você pode ir se permitindo, né? Então, eu acho que a gente entra nesse lugar e a gente espera fazer parte aí, né, de trocas com muitas pessoas que vão contribuir para levar mais acolhimento mesmo para outras mulheres. Exatamente. Né? Esse eu acho que você definiu muito bem qual que é o nosso objetivo, assim, o que vai ser sucesso para a gente com essa entrega desse projeto é a gente conseguir trazer acolhimento.
E principalmente mostrar que, assim, ninguém tá sozinha nesse processo, por mais que a gente se sinta, né? Mas ouvir de outras pessoas, eu acho que traz esse lugar de, não é só comigo, né? Não sou só eu que tô passando por isso. Então, estamos aqui, contem conosco, né? E antes da gente ir para as perguntinhas que vão fazer parte aí de todos os episódios, eu queria só também da gente contextualizar que aqui vai ser um lugar de inspiração para a gente falar não só do profissional, que a gente vai trazer pessoas aqui que tiveram aí trajetórias de mudanças, né? Porque a gente entende que também faz parte dessa transição do pós-maternidade, que muitas vezes a gente olha ali novos caminhos que devem ser traçados, porque realmente novas coisas despertam nossa atenção. Outros sonhos que ficam ali adormecidos e de repente a gente, agora é a hora de fazer acontecer, mas também trazer, eu acho que inspiração até naquele lugar que a gente falou, né, de rede de apoio, de como que eu me doei ali para receber ajuda e conseguir ir atrás do que eu estava querendo, do nosso olhar para a mulher como eu falei, de estilo, de jeito de vestir, de aparência, enfim, todas essas camadas que estão ali entrelaçadas, né? O profissional, o pessoal, o espiritual, Sim. acho que o físico. Sim. Então, a gente também não quer limitar aqui. É um espaço realmente de transitar por todas essas vertentes, né, que tem na todos nossa... os pilares, né, Ju? Eu penso muito que, assim, como a gente mistura, você falou, o CPF com o CNPJ, eu acredito que o que compõe a gente não é só o que a gente faz, não é só o que o que eu sou, mas são todos esses pilares é uma somatória da nossa identidade. Então, se a gente está se redescobrindo, se a gente está nesse processo de quem é você pós-maternidade, às vezes vão ter pessoas que falam, eu sou a mesma pessoa, e talvez vai descobrir isso em outro momento, né? Porque a gente fala que a maternidade também vira chavezinhas de acordo com fases. Os famosos, o videogame que a gente veio falando, né? Mas se a gente está conseguindo traduzir para o mundo quem a gente é de verdade, seja pela a forma de vestir, a forma de comunicar, a forma de se expressar, a forma de doar, né, o nosso trabalho, o nosso serviço. Então, não é limitado só, obviamente, a carreira, mas é como a gente está se expressando como indivíduo de acordo com aquilo que a gente está se enxergando. Então, primeiro é o se enxergar para depois botar isso para o mundo. É isso aí. O ponto de partida é quem é você, Exato. além da maternidade, né? E aproveitando esse gancho, assim, que a gente quer trazer, inclusive em todos, né, podcasts que a gente vai fazer, qual palavra te definiria hoje? É para mim? Aham. Bom, eu acho que na hora que vocês me pediram para me descrever, eu nem falei muito da minha parte profissional, fui falando mais, né, de o que me descreveria, eu usei a palavra coragem. E eu acho que ela continua sendo algo que me define na vida, assim. Afinal, o que a vida quer da gente é coragem. E como a gente está sempre em transformação, e eu acho que eu não perco as oportunidades que a vida me traz para, sejam elas positivas ou negativas, quando ela me chama, eu olho para ela e falo, ok, é isso que você quer, vamos para o próximo, vamos transformar. Mas só movimenta, só transforma quem tem coragem. Então, eu acho que, principalmente nesse momento agora, muito específico da minha vida, eu estou precisando mais ainda e estou conseguindo acessar essa coragem interna de me descobrir e de me transformar. Então, eu acho que o que me define nesse momento é coragem. E de estar aqui também. Maravilhosa. Aqui, podcaster. É isso aí. Acabou falando um pouquinho do profissional, afinal, esse projeto, né? Sim. Sim. E você, Juju Tolentino? Movimento. Ah, não, Ju, essa é a minha. Mas se não fosse assim, eu ia achar estranho com todo esse movimento. Nossa, que nós eu estamos tô de fazendo, prova. né? Essas duas me enlouquecem. Movimento realmente define as duas. Não param. Mas sabe por que eu pensei em movimento? Porque eu acho que o movimento, ele pede presença. A gente não consegue se movimentar se a gente não tá presente ali. E eu acho que é isso, o movimento cria, o movimento transforma, o movimento impulsiona. Total. E pra mim, inspira. e pra mim, assim, o movimento é estar alinhado com a frequência divina.
Então, isso é muito precioso, né? Porque quem não movimenta tá na zona de conforto. Quem tá na zona de conforto não tá nem paralisado, tá andando para trás. É o movimento para trás. Sim. Né? E eu acho que o movimento é o que a gente está querendo trazer com esse projeto. Total. Né? Então, faz todo sentido. E eu já posso dizer que ele começou fazendo efeito em mim. Elas me movimentaram. Né? A gente está aqui hoje com esse projeto, super emocionadas aqui, super felizes, através de vocês. Eu falei, mas quem me puxou, quem me fez movimentar foram vocês. Então, maravilhoso. A gente fica perfeito. muito honrada e feliz. E falando, né, em coragem, em movimento, eu queria saber de vocês, o que vocês fazem para cuidar de si, né? A gente fala muito disso, da gente cuidar da gente, né? Então, seja rituais que a gente, às vezes, busca incluir ali na nossa rotina, ou, enfim, o que vocês fazem para cuidar de vocês? A gente acha legal, só um adendo aqui de trazer isso, porque uma coisa que a gente falou uma vez é como que a gente cria ali as nossas ferramentas para a gente saber que nos momentos desafiadores a gente, opa, peraí, eu preciso a ter gente minha chamou maletinha. de, na verdade, Tinha um nome que a gente colocou. Era quase que um kit salva-vidas. Salva-vidas. O kit Caixinha SOS. SOS. Tá, o bicho tá Caixinha pegando, SOS. preciso aqui, como eu vou abrir essa caixinha e vou aqui me salvar de alguma coisa. Assim, eu diria que tem algumas coisas que são muito fundamentais nessa recarga, né? Quando eu vejo que assim, a minha vida saiu um pouquinho do trilho, então o humor foi para um outro lado, estou muito estressada. Primeira de todas, assim, eu falo que é o inegociável na minha vida, é o esporte. Vocês sabem muito bem, né? Se eu não faço esporte, eu vou ficar um pouquinho menos produtiva, menos disposta, menos até feliz, assim. Então, suar, correr, principalmente, é algo que transforma a minha vida, que me recarrega, assim. Então, assim, cada um tem, né, sua maneira, seu esporte, mas com certeza esporte. E acho que a espiritualidade também, tá conectada com qualquer coisa que seja que você acredita. Isso sempre me traz me reabastece. Eu compartilho muito também disso. Eu sempre, assim, eu gasto de um lado e reabasteço do outro. E se tem uma coisa que eu sei fazer, é me reabastecer. Assim, eu sei respeitar muito os meus momentos. Então, eu sempre paro, presença, tento entender para saber qual ferramenta que eu vou tirar dessa caixinha. Então, para mim, suar também é inegociável. Meu yoga, não consigo ficar sem. Natureza. Natureza, para mim, assim, quem não gosta de natureza, eu acho que tem alguma coisinha de errada, sabe? Exato. Nós somos, e né? nós somos. E a espiritualidade também, Deus, acima de tudo, assim, para mim, são... não caixinhas, né? Essas ferramentas mesmo que a gente brinca que tem nessas caixinhas que a gente traz, essa recarga, esse reabastecimento, é algo que para mim é inegociável. Para mim, eu também sempre fui uma pessoa que buscou muito essas ferramentas do autoconhecimento, como um reiki, como uma massagem, enfim. E eu acho que são ótimas ferramentas para a gente buscar. Eu vou ficar até calada. Pois é, Juju é mestre nessas também, e eu acho que isso aí é sempre importante. Mas, recentemente, eu descobri que a minha maior ferramenta é a minha... Não, também. Eu diria essa pra você. Você me inspira muito nesse lugar. Eu acho que... Mas, então, tá ligado a isso. Eu acho que o meu... são dois pontos, assim, que eu falei até com meu marido recentemente. Um deles é eu conseguir estar em movimento com os meus projetos. Que eu acho que quando eu não tô preenchida ali com esse movimento dos meus projetos, e quando eu falo projetos é porque, vocês sabem, eu tenho muitas ideias e, enfim, vou colocando isso ali no movimento, isso me preenche muito. Mas sabe uma coisa que recentemente eu me peguei falando, opa, é isso que às vezes eu preciso, é estar sozinha. Eu tenho muito esse lugar da necessidade de estar sozinha. E, assim, eu vejo que é difícil, às vezes, a gente ter esse tempo depois do filho.
E até depois também de marido, porque o meu marido ama companhia, diferente de mim, que eu amo estar sozinha. Então, assim, ter esse momento, às vezes eu falo, vai com o Gu pra algum lugar que eu preciso de uma tarde sozinha. Né? Fundamental. Então, isso é muito importante pra mim, sabe? Ter esse lugar da minha solitude mesmo. E eu acho que eu também não posso deixar de falar aqui que é a terapia, que me ajuda muito. Com certeza. A conseguir acessar lugares que às vezes eu tenho ainda dificuldade de entender e eu acho que clareia muito pra mim. Perfeito. E um conselho, Ju, que você daria para as mães que estão ouvindo a gente, né? Mães, mas assim, no olhar da mulher. O primeiro, eu vou fazer até uma brincadeira. Escutem o nosso podcast, né? Que a gente está aqui com muita vontade de ajudar, né? Como a gente vem falando aqui. Mas, principalmente, eu acho que... eu vou cair num lugar um pouco clichê, porque eu escutei isso. E, na prática, é muito difícil a gente colocar isso no dia a dia. Mas tentar silenciar ao máximo. Eu falo muito isso, vocês, né, já perceberam, do silenciar as vozes externas, assim. Principalmente para as mães de primeira viagem, eu acho. Existem muitas boas intenções, mas, às vezes, muita imposição do que é certo. E não existe certo. Não existe certo. Existe o que funciona para você. Então, assim, eu acho que faltou muito nesse meu processo, no inicinho da minha maternidade, para que eu pudesse me reconectar comigo, eu silenciar essas vozes e eu acreditar e continuar confiando na minha intuição. Porque, como era um papel novo na minha vida, eu achava que quem já tinha passado por ele tinha mais lugar de fala do que eu, que estava nova, recente naquele papel. E, no fundo, não é romantizando, falando que toda mulher já nasce sabendo ser mãe. Não é nesse lugar, mas continua confiando na sua intuição. A gente sabe, o nosso corpo fala, a gente sente, né, o que a gente precisa. Então, eu acho que meu conselho é esse, assim, ouçam outras mulheres, sim, e principalmente filtrem quem você vai ouvir, para ser pessoas que vão somar realmente e não que vão sobrecarregar esse processo seu de transformação, mas principalmente se ouçam, se conheçam, olhem para dentro, porque eu, né, também acredito que as respostas estão bem dentro da gente. A gente corre atrás delas, e quando a gente faz silêncio e quando a gente está ali conectada, as respostas vêm. Então, eu acho que seria continuar confiando em você, porque é isso, no final das contas, é você com você. Então, meu conselho para as mães esquece manual, esquece boas práticas, vai pelo seu feeling, que ele muitas vezes vai estar te direcionando no caminho correto. E você, Juju Tolentino? O que você diria? Porque o que eu posso dizer, que mesmo não sendo mãe, você me trouxe vários conselhos e várias ferramentas para que eu pudesse passar por esse processo também de maneira mais leve. Então, com o olhar de fora, o que você diria para as mães e o que você levaria para a sua maternidade dessas dicas que você me trouxe várias vezes de maneira até surpreendente? Gente, antes de tudo, eu sou madrinha, tá? Ah, sim! Eu sou madrinha de TT! A melhor Didi desse mundo. Eu amo. Sinto que é minha também, gente. Mas acredito eu que, Ju, vai muito de encontro com o que você falou. A principal voz é a nossa, né? Então, a presença. Para mim, a presença é o ingrediente principal da nossa vida. Quando a gente está presente para a nossa vida, presente para o nosso momento, presente para o agora, a gente consegue se escutar. A gente consegue escutar quem vale a pena, que realmente está vindo para somar. Silenciar quem não vale. Então, a presença, para mim, é o estar presente para o seu processo. E ser generosa. Porque, muitas vezes, assim, esse olhar da generosidade com a gente mesmo é uma autocobrança tão grande, mas tão grande que... Peraí, seja generosa com você. Tá tudo certo, né? Então, eu acho que o principal, assim, conselho também vai nesse lugar de se escutar, de não pegue manual emprestado, pegue de fato o que vale, o que faz sentido para você e crie o seu próprio manual. Sem medo. Nasce um filho, nasce uma mãe, né, gente? Então, tá todo mundo aprendendo e reaprendendo e não tem fórmula.
perfeita e fórmula pronta, né? Não tem. E você, Ju Rolim? O conselho que eu deixo, eu acho que é não perder a oportunidade de se transformar. Porque a maternidade é uma oportunidade da gente evoluir. Evoluir como mulher, evoluir como ser humano. É uma chance de ver a vida através do olhar de uma criança. E isso é muito bonito. É muito potente. A gente vê que a gente já foi uma criança e que como que a gente pode trazer e resgatar isso tudo que a gente tem dentro da gente, né? Que no fim das contas é isso. O que importa é o que está dentro da gente e o que a gente quer ser, porque basta ser, né? E acho que é isso que a gente queria trazer para esse primeiro episódio. Contar um pouquinho da gente, contar um pouquinho da história do Impulsa, do Reimpulsa. De todo esse movimento, né? E para fechar com chave de ouro, para quem ainda não nos segue, vai lá, que nós vamos deixar aqui o @ e compartilhem também com todas as mulheres que merecem serem reimpulsionadas. A gente agradece muito a presença dos ouvidos de todas vocês. E esperamos que estejam juntos com a gente nessa jornada. Para mim é um grande prazer estar com vocês duas aqui. Acho que é só o começo desse projeto e dessa escuta que a gente também vai ter de tantas, né, pessoas que vão passar aqui. Estou arrepiada aqui agora, porque eu tenho certeza que esse projeto veio para trazer ainda mais impulso para as nossas vidas e uma potência muito grande. Muito obrigada. Obrigada, e meninas. até o próximo. Até o próximo.